Nós estamos iniciando agora o shiur da tarde, o primeiro shiur dessa tarde, teremos um outro shiur depois. E nós vamos estar falando sobre nome, sobre o que influência o nome exerce sobre a personalidade da pessoa. Isso em termos bíblicos, buscando no entendimento de como Deus estabelece esse princípio. Então a palavra nome em hebraico é Shem, S-H-E-M. E Shem significa nome, reputação, caráter, identidade, autoridade, essência interior. Por isso, quando a Bíblia fala do nome de Deus, não é uma etiqueta, mas o ser de Deus. Por isso que dentro dos princípios das Escrituras Sagradas, os judeus, eles não falam o nome de Deus, porque se falam, eles estariam limitando o poder do nome de Deus, Então as letras do nome de Deus é Yud, Re, Vav, Re, só que a pronúncia não é falada, pois se entende que se tentar pronunciar estaria limitando Deus. Tamanho a condição do entendimento do significado do nome. Da mesma forma, o nome de uma pessoa revela algo do que ela é ou do que ela deveria ser. Então começamos aqui a ver a importância do nome e queremos terminar falando do nome de Yeshua, ok? Vamos primeiro dar essas introduções aqui para nós termos um pouco de abertura, de compreensão do que o nome, do poder que o nome exerce sobre a personalidade de uma pessoa. Então na Bíblia o nome está conectado à missão de uma pessoa. Por exemplo, Adão, que em hebraico é Adam, vem de Adamá, terra. E sua missão era governar, cultivar e guardar a terra, como vemos lá no livro de Gênesis. E o nome Eva, em hebraico é Havá, significa a que dá vida. A missão, ela seria a mãe de todos os viventes. Noé, por exemplo, são os nomes mais... são missões, Aqui nós vamos pegar alguns apenas, os principais. Noé, em hebraico, Noach, significa descanso, consolo, e a missão dele era trazer descanso após o juízo, aonde o dilúvio trouxe uma purificação da terra, destruindo toda impiedade e recomeçando novamente um povo com os princípios corretos. Assim Deus desejou que houvesse no planeta Terra homens e mulheres que amassem a Deus e que conhecessem a Deus. Esse é o desejo maior de Deus. A gente vê isso expresso lá em Oséias 6:6, quando Deus demonstra o íntimo do coração dele, dizendo: eu quero que vocês me conheçam e que vocês me amem mais do que todos os sacrifícios e ofertas que vocês possam trazer, ok? Vamos citar aqui também o nome de Abraão, que em hebraico é Avraham, e Deus muda o nome de Abram, que é pai exaltado, ele muda para pai de muitas nações, que é Abraham. Deus coloca uma letra do nome dele no nome de Abraão, que vem a ser Abraham, E seu nome revela um chamado, ou seja, uma vez que a geração de Noé veio com o passar dos séculos se corromper, se corrompeu, havendo um excedente, no caso, um dos filhos de Noé, Shem, foi o que continuou a vida sacerdotal, ou seja, ele continuou invocando o nome de Deus, ele continuou ensinando os filhos e os filhos dos filhos, mas no geral a geração toda de Noé se corrompeu, se perdeu, e Deus então chama Abraão, que vem a ser Abraham, o nome dele antes era pai exaltado, vem a se tornar o nome dele, o significado pai de muitas nações. Por que Deus muda o nome? Deus muda o nome com o contexto de estabelecer o propósito dele na vida de cada pessoa. Então, em Abraão, que veio a se chamar Abraham pela aliança que Deus fez com ele, vem a ser o início de uma nova geração. Como no caso de Noé, Deus começou o mundo novamente através de Noé e a corrupção entrou novamente, e depois, dentro da linhagem de Noé, Deus chama Abraão, e ali começa novamente as promessas de Deus para formar um povo que seria um povo exclusivo para Deus. Nós sabemos, dentro do contexto, que também a geração de Abraão se perdeu, e através de Yeshua, que é o nome dele, nós vamos falar isso lá depois, o nome inteiro é Yehoshua e o nome abreviado é Yeshua,
ele vem de fato cumprir a missão que era de Adão, de Noé, de Abraão, né? Moisés, e o povo acaba se corrompendo e Yeshua consegue trazer de fato a visão sacerdotal, e todos aqueles que creem em Yeshua passam a ter a constituição de sacerdócio, né? Ou seja, aquilo que Deus queria de Adão e da descendência, aquilo que Deus esperou de Noé e sua descendência, aquilo que Deus esperou de Abraão e sua descendência, né? Vem a se cumprir através de Yeshua. Citamos ainda aqui o nome de Jacó, que foi mudado para Israel, ok? Jacó é aquele que luta com Deus, né? Perdão, o nome Israel significa aquele que luta com Deus ou governado por Deus. Através de Jacó, Deus multiplicaria esse povo que Deus começou fazendo as promessas a Abraão, que passou para Isaac, que vem a se cumprir através de Jacó, onde ele gera 12 filhos homens, e ele se torna 12 tribos de Israel, e começa todo um processo de multiplicação, e milhões vieram a ser formados através da aliança e do pacto que Deus deu, né? Citamos ainda por último aqui Moisés, o nome dele é Moshe, né, em hebraico, que quer dizer retirado das águas. Foi ele que tirou Israel das águas do Egito, assim por dizer. Então nós vemos o significado desses nomes como sendo a missão dessas pessoas. O nome delas tinha a ver com a missão que elas tinham recebido do Eterno, e alguns tiveram seus nomes mudados. Então nós vemos, citamos aqui mais algumas mudanças de nome. Ele estava mudando o destino dessas pessoas através dos nomes que ele estava dando a essas pessoas. Por exemplo, citamos aqui Abraão, que veio a se tornar Abraham, né? Aumentou a letra H ali. O nome de Sarai veio a ser Sara. O nome de Jacó, que vem a ser Israel. E o nome de Oséias, que vem a ser Josué, ou seja, Deus, e em hebraico seria Yehoshua. O nome de Oséias veio se tornar Yehoshua, de fato traduzido como Josué na nossa tradução. Mas nome não pode ser traduzido, né, queridos? Nome, ele não pode ser simplesmente mudado. Se o nome é em japonês, ele vai ser chamado o nome dele em japonês no Brasil. O correto seria isso, né? Então toda vez que o nome era mudado, a missão da pessoa era redefinida. Devemos guardar isso, ok? O nome revela o propósito, e o propósito gera uma identidade na pessoa. Isso não é difícil de compreender. Na visão hebraica, uma pessoa, ela vive de acordo com o nome que ela carrega, ela cumpre aquilo que o seu nome declara. Olha que interessante. E ela encontra sentido quando entende o que o seu nome aponta, né? Há um sentido para a vida. Ela consegue ter um norte, ela consegue enxergar pelo que ela deve lutar, né, o objetivo que ela deve estar lutando para cumprir. Por isso os hebreus escolhiam nomes proféticos, como por exemplo Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E veja a vida de Daniel como foi. Samuel significa Deus ouviu. Veja o que foi a vida de Samuel, né? Elisha, que é Elias, Elisha é Eliseu, que é Deus é salvação. E veja como foi a vida, veja a condição que Deus colocou sobre a vida de Elisha, que foi Eliseu, grande profeta do Senhor, né? A vida dele foi totalmente transformada, né? Porque o nome dele tinha a ver com o chamado da vida dele. E Yeshayahu, por exemplo, que é Isaías, né? Traduzido no nosso português, que significa Deus salva. Então esses nomes moldavam o caráter e a visão da vida de cada uma dessas pessoas. É muito interessante. Então no judaísmo o nome está ligado à alma, a Neshama da pessoa. A tradição ensina que o nome é a ponte entre o corpo e a alma. E o nome hebraico expressa a raiz espiritual da pessoa, seu potencial, sua missão no mundo, né? Tikkun, uma retificação, o tipo de caráter que ela precisa construir. Por isso, em um Midrash diz, o nome de uma pessoa indica qual é a sua essência. Olha só que profundidade. Vemos alguns exemplos aqui no Novo Testamento de pessoas que tiveram seus nomes mudados, né?
citar aqui Pedro, por exemplo. O nome de Pedro era Simão e ele foi mudado para Pedro, Kefa, em hebraico, que significa pedra. Então Jesus muda o nome e diz: tu és Pedro, tu és rocha. Isso definia seu papel e sua missão na comunidade, no chamado que Deus tinha para ele, né? Barnabé significa filho da consolação. Ele realmente, ele consolava, né? Inclusive ele foi um grande apoio para Paulo. Na maioria do tempo do ministério de Paulo, Barnabé foi aquele que sempre esteve ali do lado, né? E os nomes trazem a missão, né? João, Yohanan, em hebraico, significa Deus é gracioso. E olha a mensagem que ele trazia, trazendo a graça de Deus sobre as pessoas, né? Então, nós vemos o poder do nome, o significado dos nomes. Agora nós vamos falar sobre o nome de Jesus. Vamos pegar a realidade do nome dele, significado, e ver como é importante um nome na vida de uma pessoa. Por exemplo, Mateus 1,21 diz: e ele dará à luz a um filho, ela dará à luz, a um filho, e o seu nome será Yeshua, Yehoshua, né? Deus já dá um nome antes, e ele coloca isso audivelmente para Maria, como ela deveria chamar o nome. E aí diz: pois ele salvará o meu povo de suas iniquidades, né? O nome de Jesus, na tradução em português, que o nome dele é Yeshua, do hebraico, tem um sentido da missão que ele carregava, que era salvar, ok? E ainda em Mateus 1,21, nós podemos ler na tradução Almeida: e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome, na tradução está Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Mas nome não deveria ser traduzido, né, queridos? Vamos lá. Primeiramente é importante sabermos que o nome verdadeiro daquele que é o foco do livro de Mateus, o nome por toda a Bíblia, tem um peso tão importante e seus significados revelam muito sobre a pessoa que o carrega, como falamos, e entendê-los traz uma outra perspectiva sobre o nosso estudo hoje, né, sobre o poder do nome de uma pessoa. Portanto, é necessário começar citando o livro de Mateus e fazendo uma abordagem sobre o verdadeiro nome de Yeshua. E qual o recado que esse nome quer passar? Logo no primeiro capítulo, temos toda a revelação do que necessitamos. Então, analisando a passagem acima do versículo citado, veremos que contém muitas informações ocultas à vista. Tanto a teologia da igreja quanto o entendimento tradicional cristão sobre a essência e a pessoa de Yeshua foram alterados devido à má interpretação dessas simples palavras. Ambas as traduções que nós lemos acima, lado a lado, podemos analisar 3 incoerências sobre elas, que, apesar de uma aparência simples, fazem toda a diferença para enxergarmos qual o significado do nome e a conexão dele com a sua obra. Antes, é vital que saibamos que o nome Jesus não passa de uma tradução latina grega, de uma forma diminutiva do seu nome verdadeiro. Jesus nunca foi o nome dele, mas sim o nome de um Deus pagão criado pela igreja, o qual tem uma aparência muito próxima ao verdadeiro Yeshua. Existem muitas teorias em torno da palavra Jesus. Algumas alegam que se refere a 2 deuses gregos, Ie e Sous. Ie significa amada de Zeus, deuses gregos aqui, e Sous, o próprio Zeus. Outros dizem que vem do aramaico, Ie mais Sus, S-U-S. Ie significaria divindade, e Sus, né, S-U-S, significaria cavalo, dando alusão a algum falso deus em forma de cavalo. É claro que apesar de todas essas ideias que circulam por aí, a verdade é que Jesus é uma palavra transliterada de uma forma errônea de seu nome. Jesus é uma palavra tão relativa às línguas ocidentais que, dependendo do idioma falado, sua escritura, se pronunciam e mudam. Muitos alegam que não importa qual era o nome real dele, e o que importa é que quando usam o nome de Jesus, Deus conhece as intenções e atenderá suas súplicas. Essa é a fala religiosa, né, queridos? Se isso é fato ou não, não vamos opinar sobre isso. Mas o que é fato é que o nome é algo tão importante por toda a Bíblia que tudo que sabemos sobre Deus, o Criador, é seu nome,
Tudo que provém dele está ligado a esse nome. Isso foi a revelação mais profunda que ele deu sobre o seu próprio ser. E quando Moisés diz, o Senhor está me enviando para tirar o povo do Egito, eu vou falar o que para eles? Qual o seu nome? Como é que eu vou identificar o Senhor para eles? E o que ele diz? Eu sou o que sou, eu serei o que serei. E dentro de uma tradução mais contextualizada, poderia ser dito assim, eu me tornaria o que você precisar que eu seja, né? Muito lindo isso. Por esse fato, não devemos anular a necessidade de saber seu verdadeiro nome e a dimensão que ele possui. Não faz sentido algum declarar que ele é o Mashiach e nem ao menos saber o seu verdadeiro nome. Quando os judeus falam sobre Mashiach, a primeira coisa que questionam é justamente qual será o nome dele, pois é através do nome dele que ele será reconhecido. A igreja, por ter criado um Jesus, perdeu todo entendimento a respeito do verdadeiro, pois se desvencilhou do seu nome, ok? Infelizmente, né, muitas coisas na tradução do original para a língua, por exemplo, portuguesa, se perde a essência de muitas coisas em várias passagens bíblicas, muda até o sentido do versículo é mudado por tradução não exata, vamos dizer assim, né? Porque a palavra tradução já é difícil, porque já está diminuindo, né? Vamos assim dizer, o verdadeiro sentido do que está no original. Então, o nome. Tem algumas revelações que são perdidas quando não lemos na língua original, ok? Isso é fato. Uma delas é o jogo de palavras usado pelo anjo quando disse a Yosef qual seria o seu nome, qual seria o nome do seu filho. Vamos colocar aqui um versículo em Mateus 1:21. E ele dará luz a um filho e chamará Yeshua, pois Yoshia, o meu povo de suas iniquidades. Então temos duas palavras hebraicas aqui que deveriam ser traduzidas de uma forma mais entendida, vamos dizer assim. E chamará de Yeshua, seria o nome do filho que Maria geraria, e Yoshia, que é a condição do povo, seria mudado através de Yeshua. Vamos explicar isso. Aqui vemos algo bem comum nos textos hebraicos. Esse tipo de jogo de palavras aparece em inúmeras passagens pelo Tanar e por todo o Talmud. E isso é mais uma prova que o livro de Mateus foi escrito em hebraico. Yoshia significa ele salvará, ele salvará. Assim como aparece nas traduções ocidentais, mas o grande problema é que temos a impressão que quem salva? É Jesus ou é Yeshua? E aí que está um grande problema, não entendemos o seu verdadeiro nome. E hoje Yeshua é uma variante do nome Yehoshua, que é o mesmo nome dado a Oséias, que é traduzido por Josué. Assim como o nome Daniel fica Dani, ou o nome Rafael dentro da nossa cultura fica Rafa, assim relatos sobre essa variante no Tanar. Os israelitas não tinham mais feito assim desde os dias de Yeshua ben Nun, que aqui no caso seria Josué, até os dias de hoje, né? Neemias 8:17, lemos também aqui Esdras 3:2. Então, Yeshua, filho de Iosadak. O Yeshua do livro de Esdras era o sumo sacerdote da época da construção do segundo templo. E olhamos na tradução em português, seu nome estará como Josué. Assim como o primeiro versículo, Yeshua ben Nun, não é ninguém menos que Josué, servo de Moisés, filho de Nun, que guiou o povo para dentro da terra prometida. Ou seja, em português o nome de Jesus é como se fosse Josué. É o mesmo sentido do nome que Oséias recebeu através de Moisés, transformando o nome de Oséias para Yehoshua, ok? Josué em hebraico é Yehoshua, e vale lembrar que esse nome não é um nome original. Seu nome era Oséias, ou Oshea em hebraico, mas foi mudado por Deus em um determinado momento da sua vida, assim como ocorreu com Abraão, Sara e Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Sabemos então qual era o verdadeiro nome. Devemos descobrir agora qual o peso que esse nome tem e o que ele pode nos revelar sobre a missão de Yeshua. Agora, Yehoshua é uma junção de um nome e de um verbo. Vamos lá? Assim como o nome Rafael, dentro de uma cultura, possamos chamar Rafa, por exemplo, e Rafa quer dizer curou, mas El, né? Rafael, El quer dizer Deus. Sempre que você vê El no nome do hebraico, ele tem a conotação
do nome de Deus naquele nome, ok? Então o nome que é usado é justamente o nome sobre todos os nomes, o nome do Eterno, não o nome, né, Yud-He com Vav-He, que não é nem pronunciado a fala do significado destes nomes para não limitar o poder de Deus. Então o nome é usado justamente, ok. Então o nome Yehoshua é a junção do verdadeiro e mais profundo nome do Criador, do verbo salvar. Assim teremos Adonai salvará, diferentemente da palavra Jesus, que não significa nada dentro do hebraico. O nome Jesus não significa nada. Então no livro de Mateus, seu nome aparece de forma contraída de Yeshua, porém em outros livros, em seus originais, como o livro de Lucas e o livro de João, seu nome completo aparece como Yehoshua ben Yosef, né? Ou Yehoshua, filho de Yosef. Como mencionamos acima, pessoas chamadas com o nome de Yehoshua acabavam recebendo o apelido de Yeshua, como Rafael ou Rafa, ok? Algo muito costumeiro na época do primeiro século. Então, em alguns casos, pessoas chamadas Yehoshua eram chamadas de Yeshu, e acreditamos que seja justamente dessa palavra Yeshu que a palavra Jesus surgiu. Esse é o motivo que temos de tomar cuidado, pois Yeshu é um acrônimo pejorativo na língua hebraica. Na cultura do nome, dentro da cultura hebraica, Yeshu é até ruim, né, queridos? Mas a tradução seria que seu nome e memória sejam apagados. Se realmente o nome Jesus veio da palavra Yeshu, o que é bem provável, de uma forma indireta, o uso do nome Jesus faz uma referência negativa a Yehoshua ben Yosef, está falando de outra pessoa aqui. Diferentemente da tradução ocidental, na qual aparece a palavra pecado no original, por exemplo, temos no hebraico iniquidade. A palavra iniquidade é traduzida em português para pecados, ok? Então uma pessoa que pratica iniquidade é uma pessoa que transgride as leis e as normas, porque a palavra iniquidade significa sem lei, não é? Agir sem lei. Claro que essa transgressão e a transgressão de alguma lei de Deus pode ser diretamente relacionada ao pecado, mas nesse caso a salvação não vem para tirar o povo do pecado, mas sim tirar o povo de uma vida sem lei e de uma vida sem Torá. Mateus usa essa descrição para provar que Yehoshua é o Mashiach, pois a primeira missão do Mashiach é revelar como a Torá deve ser vivida, e a última é governar todas as nações através das leis da Torá, que vai acontecer no retorno de Yeshua, quando ele vai inaugurar o reino milenar aqui na terra a partir de Jerusalém, como está nas profecias bíblicas. Ok. Afirmando que ele veio para acabar com a iniquidade através da Torá, faz muito mais sentido na mentalidade judaica do que alguém que vem salvar do pecado, pois isso não faz um sentido palpável, apenas uma mentalidade cristã, mística. Com isso em mente, vamos reapresentar esse versículo 21 que nós lemos, fazendo algumas mudanças no jogo das palavras, assim ficará mais clara as palavras do anjo. Seria mais ou menos assim, Mateus 1:21, dentro desse princípio. E dará à luz a um filho, chamará de Adonai salvará, pois Adonai salvará o povo de uma vida sem Torá. Poderíamos entender dessa forma. Apesar de muitos acharem que só Jesus salva, a Bíblia acha o contrário. Isaías 43:11, por exemplo, diz: eu sozinho sou Adonai, o único que pode lhe salvar. Então a missão do Mashiach, Yeshua, é trazer como a Torá deve ser seguida e observada. Através de um caminhar em santidade perante o Criador, estaremos no caminho da salvação, a qual é dada apenas por Elohim, e o próprio nome Yehoshua representa isso. Então esse nome faz total sentido em relação à sua missão, pois ele veio trazer a interpretação da Torá, e toda a sua pregação foi sobre Torá. Tudo que Yeshua pregou foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os profetas e Salmos, ok? Então, tendo isso entendido, sua morte abre as portas para os gentios conhecerem a Deus e a sua palavra. Ele levou as leis de Deus ao conhecimento do mundo, dando assim a chance para que todos tenham uma vida sem iniquidades, assim atingindo a salvação. Ok? Podemos aqui citar ainda
Queridos, fazendo aqui um resumo. Então temos uma prova que o nome do Mashiach é Yehoshua, pois ele cumpriu as profecias que identificavam o Mashiach, ok? Embora os judeus, uma boa parte ou quase todos, não aceitam que Yehoshua seja o Messias, nós cremos de fato que Yeshua é o Messias, pois as profecias bíblicas que identificam o Mashiach, ele cumpriu, ok? Então o nome Yehoshua mostra que Mashiach trará revelação de Deus vivo e de sua Torá, pelo qual Adonai salvará. Mostra também sua missão de reconstruir a cidade santa e o templo. E por último, assim como Josué também, Yehoshua o nome, liderou o povo para a terra de Israel, Mashiach também guiará seu povo de volta à terra santa. Então, saber o verdadeiro nome do Mashiach faz toda a diferença. Sabemos pelas profecias que os tempos estão bem próximos, né? Estão bem próximos, e nós aguardamos a vinda do Mashiach. E ele virá nas nuvens, e ao som de trombetas, ele enviará os seus anjos, que separará os iníquos daqueles que fizeram a vontade do Eterno Pai e Deus, de Yeshua e nosso Deus. E haverá ali uma separação e uma outra, como poderíamos dizer, esse ensino de que um povo vai sumir da terra, que seriam salvos e que eles habitarão no céu, não tem sentido algum na palavra da Bíblia, da Torá. Yeshua não vai tirar um povo da terra, o seu povo, e levar para o céu e ficar lá. A igreja vai ser arrebatada, como dizem Tessalonicenses, e ela volta para reinar com Yeshua. Yeshua vai governar neste planeta, nesta terra, a partir de Jerusalém. E os salvos ressuscitarão, né? E esse é um outro assunto para nós comentarmos em outros vídeos, e explicar, desmistificando os ensinos que não têm base bíblica, interpretações que foram inseridas e virou até doutrina dentro dos ensinamentos, mas que ao comparar com a realidade original dos fatos, não caracteriza a verdade. E assim, nós precisamos entender isso, né? Eu já estava com quase 40 anos de conversão, 37 anos, faz 3 anos que nós começamos a estudar mais e dizer, vamos estudar, vamos procurar conhecer a cultura da época de Yeshua, vamos procurar conhecer sobre o original das palavras, qual o significado real que elas poderiam ser traduzidas, e nós encontramos muitas realidades introduzidas na tradução que tiram até o sentido real do texto, né? Mas esse é outro assunto para a gente estar falando nos próximos vídeos. Então, nós terminamos aqui essa parte. Temos várias outras partes, mas queríamos deixar para você esse desafio, né? De procurar conhecer melhor o Jesus que te salva. Quem é Jesus? Qual o nome original dele? Por que Deus disse que o nome dele é Yehoshua, né? E de uma forma relacional Yeshua, porque Yeshua veio cumprir toda a lei e não abolir. Por que graça e lei não se separam nunca, como dizem, né, dentro das doutrinas, que o tempo da lei foi lá atrás e o tempo do Novo Testamento é o tempo da graça, sendo que nem existia Novo Testamento na época de Yeshua, ok? Foi escrito depois pelos apóstolos, as cartas depois de Paulo, enfim. Vemos que há muitas verdades que ficaram ocultas ao nosso entendimento e de alguma forma a gente foi prosseguindo, né? Eu fiquei 37 anos pregando várias coisas que de fato, quando buscado no original, não condizem exatamente com a verdade. Vemos que no século I já começou a haver, né? Posso estar errando o nome aqui, mas Irineu, que era até uma pessoa bem próxima do apóstolo João, ele mesmo já começou ali algumas heresias, dizendo que o Deus do Velho Testamento era o Deus mau e o Deus do Novo Testamento era o Deus bom. Depois, Roma, no século III, dentro de várias crenças, de vários deuses que Roma cria, ela acrescenta a condição cristã, aceitando Jesus, no caso, né? Já era Jesus.
E eles assumem como religião oficial de Roma e começa todo um tratado, e ali é feito no ano 325, né, uma reunião geral, onde eles começam a mudar as coisas. Eles mudaram o sábado que Deus ordenou, que é sábado, que era para nós pararmos tudo e ficarmos ali somente com Ele, né, reunindo, estudando a palavra, adorando, né, investindo na família, enfim. E mudaram para domingo. Engraçado que nessa reunião, nesse concílio, né, que foi de Niceia, não foi convidado nenhum rabino para estar presente. Desligaram Israel, né, da fé bíblica, transformaram Yeshua em Jesus, mudaram as festas bíblicas, foram mudadas e várias coisas foram sendo introduzidas e acabou sendo de alguma forma, como posso dizer, virou doutrina. E a gente, sem perceber, simplesmente fomos abraçando. E quando você começa a buscar a realidade, você se assusta com verdades que você descobre e você fala, uai, como que é isso? Como que a igreja hoje, ela não aceita o Shabat como dia do Senhor, não aceita as festas bíblicas, como que entrou essas festas pagãs no lugar das festas bíblicas e todo esse conceito, eu preciso saber onde entrou, por que entrou, como é que foi, o que diz no original, o que foi mudado, o que Roma mudou, e nós começamos a estudar isso. Por mais que nós sejamos indoutos, nós temos a capacidade de entender as coisas. Se nós buscarmos conhecer a Deus, nós vamos querer saber quem é Yeshua, o judeu que nos salva. Por que que a salvação vem dos judeus? Por que que Romanos 11 diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira? A oliveira verdadeira é Israel, né? O Israel espiritual. Yeshua é a videira verdadeira, né? De João 15. Então nós precisamos entender algumas coisas. Então é isso, queridos. Ficamos por aqui hoje. Já é bastante coisa para digerir, né? E a gente volta ao próximo vídeo e damos continuidade a esse shiur, tá bom? Deus abençoe a todos. Que a graça do Eterno seja contigo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.